Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu vou começar a nossa conversa te contando uma história real. O general Coriolano foi um grande general da Roma Antiga. Ele venceu muitas batalhas importantes, inclusive por várias vezes salvou a cidade. Ele era uma figura lendária em Roma. Todo mundo sabia daquele grande guerreiro e ele era muito forte, muito inteligente e foi responsável por várias vitórias estrangeiras e muitas vezes protegeu até Roma de invasões. Mas ele decidiu que ele queria explorar a reputação dele entrando para a política. Então ele concorreu às eleições para um posto de cônsul, que era um dos postos mais importantes lá da política. No discurso dele, ele exibiu as suas várias cicatrizes acumuladas diante de várias guerras e muitos anos de luta, em que aquelas cicatrizes mostravam um herói, a pessoa corajosa, forte, patriota que ele era. A população ficou comovida e ele ficou inspirado a falar mais e começou a aumentar o tom da arrogância nos discursos, falando da certeza dele em vencer a eleição, fazer piadas que agradavam apenas os patrícios, mas que ofendia todo mundo, fazendo acusações sem pé nem cabeça aos adversários e fazendo promessas irreais de coisas que ele traria para Roma. Com o tempo, a popularidade dele foi despencando, porque ele só falava muita merda, até que chegou o dia das eleições e o povo compareceu com o objetivo de votar nos adversários dele, mesmo não gostando dos adversários, apenas para que ele não ganhasse as eleições, e de fato ele perdeu, o que deixou ele mais nervoso, culpando todo mundo. Então, semanas depois da eleição, em que ele foi derrotado, durante uma grande crise de cereais sobre a população romana, chegou um carregamento de grãos que o Senado pretendia distribuir gratuitamente, igualmente para o povo. Mas devido à democracia, precisavam votar tal distribuição. Então ele apareceu lá todo ressentido, querendo politizar em cima dos grãos. Depois ele ficou condenando o próprio conceito de democracia, que era algo importante para os romanos. Defendeu a ideia de acabar com os tribunos, que na época eram os representantes do povo, e entregar o governo todo aos patrícios, o que deixou o povo mais nervoso com ele. Nisso, o Senado pediu para que ele se justificasse pelas coisas sem sentido que ele estava falando, mas ele não foi se justificar, com o povo ficando irado. Então o Senado votou a favor de liberar os grãos para que o povo se acalmasse, mas a ira do povo continuava. Então o Senado exigiu que ele falasse com o povo e pedisse desculpas pelas merdas que ele falava. Então ele foi para falar com o povo, pois ele viu que pegou mal tudo isso que ele estava falando. Ele começou em um tom educado, mas logo o tom do discurso foi caminhando novamente para o discurso grosseiro e arrogante, insultando o povo, até que com as vaias do povo ele aceitou ficar calado. Para você ter noção, os tribunos ficaram tão pistolosos com ele que exigiram pena de morte para ele, pedindo para que os magistrados tacassem ele lá do alto da rocha Tarpeia, que era um penhasco onde os romanos executavam os réus condenados, jogando lá de cima. A multidão ficou tão encantada com a ideia e apoiou, mas os patrícios de última hora conseguiram intervir, negociar e impedir a pena de morte dele, mas que tiveram que ceder, pelo menos prometendo que ele nunca mais pisaria em Roma. E que após isso daí acontecer, a população saiu comemorando. Foi uma festa tão grande que nem mesmo após várias vitórias militares de Roma, nunca se comemoraram tanto como a condenação dele. Ou seja, da noite para o dia, a reputação de herói visionário virou a de homem otário. É óbvio que a história é bem mais complexa. Mais tarde, ele fez um cerco a Roma, criou um fuzuê tremendo por vingança, fuzuê que até teve que ir a mãe e a mulher dele lá pedir para ele parar, mas essa parte que eu contei aqui é mais importante para nossa conversa. Ele é do tipo de personalidade que dificilmente um historiador gosta, sabe? Agora eu vou te contar uma outra história real, mas que é oposta a essa. Na corte do rei Luís XIV, era normal haver muitas discussões sobre as questões do Estado. Muitas pessoas participavam com todos os tipos possíveis de argumentos. Era muito normal, às vezes, haverem brigas, discussões, alianças, depois, mais tarde, essas alianças serem desfeitas, depois refazerem novamente, coisa típica da política mesmo. E no final, apenas 2 representantes eram escolhidos por Luís XIV para representar os dois lados extremos do problema, e depois, com os homens escolhidos, eles iam apresentar o argumento ao rei que logo tomaria a decisão. O rei Luís, ele escutava tudo em silêncio e não falava nada.
Ele vivia com um rosto bem indiferente, e depois que os dois terminavam de expor seus argumentos, o rei apenas olhava para eles e falava, verei, e se retirava, deixando todos eles cheios de dúvidas. O rei Luís XIV, ele realmente era um homem de poucas palavras. Ele era cercado de mistério. Essa palavra verei era a palavra que ele mais usava em todos os tipos de solicitações que ele recebia e gerava um baita de um mistério. E não é por acaso que ele foi o homem mais poderoso da época, o famoso Rei Sol. Por conta disso, ninguém conseguia prever o comportamento dele. Ele era altamente estratégico, usava o silêncio como principal arma. E muitas pessoas que ficavam ao lado dele, falando como papagaio, ele ouvia com toda a atenção do mundo. Prestava atenção em cada palavra, sendo que as pessoas se revelavam nesses detalhes a ele. E mais tarde, quando fosse preciso, ele usava as coisas que as pessoas falavam contra elas mesmas, caso fosse necessário. Então, através do silêncio, ele controlava todas as situações. Em resumo, era um homem de poucas palavras, mas cercado de mistério, muito estratégico e certeiro. Agora eu vou te contar uma outra história mais curta, e depois vamos tirar todas as conclusões dessa nossa conversa. Em 1825, o novo czar russo Nicolau I chegou ao trono da Rússia, ficando o homem mais poderoso daquele país. Mas em pouquíssimo tempo houve uma rebelião por parte dos liberais que queriam que o país se modernizasse, tendo indústrias e infraestrutura, da mesma forma que estavam acontecendo por toda a Europa, com o começo da Revolução Industrial. Mas não demorou muito e a revolta foi sufocada imediatamente, e um dos líderes dela foi condenado à morte através da forca. Então, na hora da sua morte, ao abrir o alçapão, a corda arrebentou e ele sobreviveu, caindo inteiro no chão e logo se levantando. Na época, na maioria dos países, quando as pessoas iam ser condenadas à morte, era raríssimo a corda arrebentar. Mas quando arrebentava, geralmente as pessoas condenadas eram poupadas, pois era interpretado como um sinal divino de que Deus não queria que aquela pessoa morresse. E as autoridades, na maior parte dos casos, respeitavam tal vontade. Mas esse cara, assim que isso aconteceu, assim que a corda arrebentou, ele caiu no chão e ao levantar, ele gritou de forma impulsiva, sem pensar duas vezes. Na Rússia nem uma corda sabem fazer direito. Resultado, substituíram a corda e a segunda corda funcionou perfeito, sem a intervenção divina. A questão é que quanto mais você diz, mais comum e igual a todos você aparenta ser. Principalmente quando tenta impressionar os outros através das palavras. Mesmo que você esteja falando de algo banal, mas em silêncio, você vai conseguir ser uma pessoa enigmática. Pessoas poderosas impressionam, intimidam e geram mistério falando pouco. Quanto mais você fala, maior é a sua probabilidade de falar alguma coisa que você vai se arrepender no futuro. Então agora vamos tirar 5 lições disso tudo que conversamos aqui. Em primeiro lugar, o óbvio, quem muito fala tem pouco a dizer. Geralmente quem fala muito gera tédio. Aposto que você já ficou perto de uma pessoa tagarela que não parava de falar, não é mesmo? É horrível. As mulheres mais bonitas, então, elas sabem o quão é insuportável um cara agindo como pavão, fazendo de tudo para chamar a atenção, fazendo várias macaquices para ficar com elas, implorando por atenção. Parece que quanto mais o cara fala, mais feio fica para ele. Em segundo lugar, a boca de uma pessoa revela o seu coração. Muitas vezes a pessoa que fala muito, ela revela quem ela é verdadeiramente. E vamos comparar o rei Luís XIV com o general Coriolano. Os dois tinham características semelhantes. Os dois eram cruéis. Os dois tinham fome de poder. Os dois eram narcisistas ou psicopatas, sem sombra de dúvida. Mas o que os diferenciava eram as palavras. O general Coriolano, sem sombra de dúvida, ele foi um dos maiores generais da antiguidade. Ele não era burro, nada disso. E ele era visto como um guerreiro lendário, como visionário. O nome dele envolvia um grande mistério, porém, quanto mais ele falava, mais se autodestruía e mostrava ter a idade mental de uma criança de 6 anos e o mesmo QI que o de uma batata. Era isso que as palavras mostravam. Como de fato, em quesito social, ele era burro mesmo. Ele era muito impulsivo. Se ele soubesse usar o silêncio a favor dele, com certeza absoluta ele teria tido uma vitória avassaladora nas eleições, usando o próprio nome lendário dele. Imagina, por exemplo, ele, com o nome dele de lenda, durante os discursos só mostrasse as cicatrizes e dissesse: "Meu único argumento são as cicatrizes defendendo Roma."
Pronto. Assim, ele estaria agindo como o rei Luís XIV. Como diz o ditado, o silêncio é o melhor amigo do homem, ele nunca o trai. E sem falar que o silêncio é a maior arma contra pessoas narcisistas, da mesma forma que os narcisistas usam o silêncio para tentar jogar. Você também deve usar também o silêncio contra eles. Inclusive tem um método chamado método Pedra Cinza, que explora isso, que vai aparecer no card aqui de cima. É só você clicar que vai cair direto no vídeo que eu fiz, que é o segundo vídeo mais famoso aqui do canal. Em terceiro lugar, silêncio e mistério são afrodisíacos, independentemente do grau de instrução. Inclusive, muitas pessoas cultas querem se passar por serem cultas, mostram todo o seu conhecimento e erudição, o que só afasta os outros. Enquanto isso, algumas pessoas que nunca abriram um livro na vida conseguem se mostrar cultas apenas pelo silêncio. Quanto menos você diz, mais profundo e misterioso você fica, gerando assim uma aparência de poder, de forma simples, prática e eficiente. Na Bíblia, inclusive, em Provérbios diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Quanto mais a pessoa fala, mais ela diz sobre ela própria. Por isso que eu acho muito importante aquele silêncio constrangedor nas conversas, pois obriga as pessoas a revelarem sobre elas, revelando informações valiosas e pontos importantes, principalmente os pontos fracos. Mas no seu caso, o perigoso é o oposto, é você falar muito e futuramente isso ser usado contra você da mesma forma que fazia o rei Luís XIV, que para ele as palavras dos outros valia ouro. Quando ele queria ferrar tais pessoas, ele usava as próprias palavras das pessoas contra elas mesmas, pois quanto mais a pessoa fala, mais ela revela o seu lado fraco. Quantas vezes você falou alguma coisa e ficou arrependido? Pois é. A palavra, depois de pronunciada, elas não voltam mais, principalmente na internet, que ficam pela eternidade. E eu concordo que é muito prazeroso para algumas pessoas alfinetar, constranger e humilhar, mas no longo prazo o feitiço vira contra o feiticeiro. Não é por acaso que vira e mexe a gente vê algum famoso hoje sendo comprometido por opiniões que deram no ano de 2012 para frente no Twitter. Antigamente, muitas pessoas se enforcavam com a língua, mas hoje se enforcam também com os dedos, digitando além do que deveriam. Como diz o provérbio árabe, seja dono do seu silêncio para que você não seja escravo das suas palavras. Em quinto e último lugar, e para mim o mais importante de tudo, como diz Robert Greene, autor dessas ideias que eu te trago, a língua humana é um animal selvagem que está sempre fazendo força para sair da jaula e que, se não for domesticado, vai virar uma fera que vai te trazer problemas. Pense nisso.